Você que trouxe a palavra, abra comigo Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. Quinto livro do Novo Testamento, o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. Um texto bastante conhecido dos senhores, das senhoras, que eu tenho a certeza que irá trazer edificação para as vossas vidas. Se você puder, repita comigo, diga: eu estou aqui para adorar a Jesus de Nazaré. Atos 16, versículo de número 16. Quem achou que a glória a Deus? Está dizendo assim: certo dia, quando estávamos indo para o lugar da oração, veio ao nosso encontro uma escrava. Essa moça estava dominada por um espírito mau que adivinhava o futuro, e os seus donos ganhavam muito dinheiro com as adivinhações que ela fazia. A moça começou a nos seguir gritando assim: estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam a vocês que podem ser salvos. Ela fez isso por muitos dias. Por fim, Paulo se aborreceu, virou-se para ela e ordenou ao Espírito: pelo poder do nome de Jesus o Cristo, eu mando que você saia dessa moça. E no mesmo instante o espírito saiu. Quando os donos da moça viram que não iam poder mais ganhar dinheiro com as adivinhações dela, agarraram a Paulo e Silas e os arrastaram até a praça pública diante das autoridades. Eles apresentaram as autoridades romanas e disseram: estes homens são judeus e estão provocando desordem na nossa cidade. Estão ensinando costumes que são contra a nossa lei. Nós que somos romanos não podemos aceitar esses costumes. Aí uma multidão se ajuntou para atacar Paulo e Silas. As autoridades mandaram que tirasse as roupas deles e os surrasse com varas. Depois de baterem muito neles, as autoridades jogaram os dois na cadeia e deram ordem ao carcereiro para guardá-los com toda a segurança. Depois de receber essa ordem, o carcereiro os jogou na cela que ficava no fundo da cadeia e os prendeu os pés em 2 blocos de madeira. Mais ou menos perto da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Amém? Podemos assentar, por gentileza. Se alguém puder me providenciar uma água, eu agradeço. Meus irmãos, o texto no qual eu acabei de fazer menção relata a história do maior missionário que o Evangelho, o cristianismo já conheceu. Alguns o conhecem como Paulo, outros o conhecem como Saulo. Tanto o nome Paulo como Saulo, ele é uma adoração a uma pessoa. O nome Paulo significa pequeno, e o nome Saulo é uma homenagem ao rei Saul. Saulo, Saul. Este Saulo, ele é formado na escola dos fariseus, e ele é um problema que o cristianismo ele tem que enfrentar. Por quê? Porque naqueles dias não se podiam falar acerca da religião. A religião acerca de Jesus, ela era condenada pelo Império Romano. O Sinédrio não aceitava, e este Paulo ou Saulo, ele recebeu carta branca para perseguir, matar
encarcerar todos aqueles que falavam acerca desse Jesus. Ousado, carismático, intrépido, ele era um homem de autoridade, ele era um homem de decisão, e ele resolveu correr atrás dessas pessoas para que elas pudessem parar de falar acerca da ressurreição de Jesus. É notório que em Atos capítulo de número 7, quando Estevão começou a relatar desde Adão até os dias de Cristo, este Saulo ele começa a ranger os dentes querendo enforcar, esganar Estevão. E quando as pessoas que começaram a atacar pedra nele o mataram e trouxeram as suas vestes, elas depositaram aos pés de Saulo, e ele consentiu na morte de Estevão. A partir daí a sua força ganhou força, ele ficou mais notório como perseguidor. E certo dia ele vai até o Sinédrio e ele pede carta branca para não só prender em Jerusalém, Samaria, Judeia, Galileia, mas ele pede para ir até o Egito, na cidade de Damasco, e prender alguns que estavam começando ali aquela seita. Mas no céu algo estava acontecendo. No cenário de perseguição, Deus entende que era tempo de crescer. No cenário de adversidade, Deus entende que é o tempo de expandir. O expansionismo do evangelho, do cristianismo, só se deu através da perseguição. E é aqui que eu chamo a sua atenção nessa tarde, que facilidade, pastor Júlio, não combina com o cristianismo. Facilidade, meu irmão, não combina com o evangelho. Das últimas décadas no Brasil, nós começamos a acreditar no evangelho da facilidade, no evangelho do triunfalismo, no evangelho de rosas, no evangelho de bem-estar, no evangelho de amassagear o meu ego, dizendo que vai dar tudo certo, porque Deus ele é poderoso, porque Jesus ele quer o meu bem. E alguém até pregou para mim dizendo: aceita Jesus e os seus problemas irão acabar, aceita Jesus e as suas provas irão sumir. Isso é mentira, isso não aconteceu, pelo contrário. A partir do momento que eu aceitei Jesus, as minhas provas triplicaram, as minhas lutas dobraram, e eu entendi que o evangelho que alguém pregou para mim, ele funcionava na teoria, mas na prática ele não funcionava. Eu aceitei Jesus no ano de 2009, pastor Júlio, e eu ia para a igreja, eu era zombado, eu era caluniado, eu era perseguido, e alguém dizia: lá vai o crente da bunda quente. Não era natural você ver pessoas por aí com essa tal facilidade. Todo aquele que se dizia cristão, ele era perseguido, perseguido pela família, perseguido no trabalho, perseguido na escola, na faculdade. Falar que era cristão era ser perseguido. Mas alguns tempos para cá a coisa começou a mudar, começou a fazer parte da moda ser cristão, começou a fazer parte da moda ser evangélico. E as perseguições elas começaram a minguar, elas começaram a diminuir, principalmente na pátria amada chamada Brasil. E alguns crentes começaram a se acomodar, e alguns que estavam lá fora, como viram que essa facilidade levava para alguns status, levava para alguém admiração, disse: eu irei me enturmar nesse meio. Daí começaram a surgir os artistas gospels, os influenciadores gospels, pessoas da mídia que começavam a entender que era bom ser tido como evangélico, era bom ser tido como alguém que falava de Jesus, porque isso trazia fama, isso trazia um crime de uma pessoa de bem. Mas nós estamos começando a voltar numa época que as pessoas estão olhando para a igreja e perguntando assim: cadê o Deus deles que oferecia facilidade? E a pergunta atual nos dias de hoje é: se o Deus dos crentes é tão bom, por que ele permitiu o coronavírus? Se o Deus deles é tão bom, porque várias coisas estão acontecendo. É por isso que eu
É na adversidade que o Evangelho revela quem nós somos. É na adversidade que o Evangelho revela aquilo que nós temos de melhor. Alguns perderam a sua fé, alguns pararam de acreditar no Deus da igreja. Mas eu pergunto para você, como está a sua fé, meu irmão? Como está o Evangelho dentro do seu coração? Será que ele mudou por causa da adversidade? Será que ele mudou porque alguém chegou na mídia e disse que Deus não existe? Porque ele não impediu essa pandemia? Como está a sua fé? Será que ela foi abalada? Será que ela foi dilacerada? Será que ela foi extirpada? Eu quero acreditar que não. Eu quero acreditar que a sua fé só tem aumentado. Eu quero acreditar que a sua fé ela duplicou. E você está dizendo: eu estou vivo porque Deus me manteve. Algumas pessoas morreram, evangélico morreu. Será que Deus permitiu a morte de um justo? Ela é agradável ao Senhor. Nenhuma folha cai da árvore se Deus não permitir. É por isso que eu venho dizer para você que no meio dessa dificuldade, dessa adversidade, Deus está levantando pessoas de verdade, pessoas que não vão entregar os pontos, pessoas que vão continuar na sua fé, pessoas que vão continuar a pregar, a evangelizar, a anunciar que Deus é bom o tempo todo, e o tempo todo Deus continua sendo bom. O maior privilégio de Paulo era pegar alguém, começar a surrá-lo, massacrá-lo, e ele dizer: nega o evangelho. Ele dizia: não nego. Dizendo: vou te separar da sua mãe, vou te separar do seu pai, vou te separar do seu filho, então nega. E alguns negavam, mas a grande maioria disseram: não, pode me prender, pode me levar. Oh, aleluia. Alguns acreditam que eu ia sorrindo, ficava meses presos, anos presos, e alguém dizendo: calma, amanhã ele nega, calma, amanhã ele muda de ideia. E chegava o outro dizendo: e aí, fulano, mudou de ideia? Ele dizia: não, saudade do pai, tô, saudade da mãe, tô, saudade da mulher, tô, vai negar? Não vou. E ele pega o seu jumentinho e começa a ir para Damasco. E o texto vai dizer que quase entrando na cidade aparece um clarão de luz e pergunta para ele: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. O que é aguilhão? Aguilhão é um pedaço de ferro que serve para marcar bois, cavalos. E o aguilhão ela tem duas pontas, uma é pontuda e a outra é um símbolo, é um crivo. E o que o Senhor estava dizendo para Saulo: você vai ter duas marcas que eu vou colocar em você. A primeira é o crivo do Evangelho, e o segundo é a ponta pontuda que todas as vezes que você pensar em recalcitrar significa voltar para trás, você vai sofrer. Duas marcas que os cristãos devem ter é essa: a selagem pelo Espírito Santo, que é a marca que traz o diferencial em nossas vidas, é o brilho do Espírito Santo. E o segundo, nós temos que ter na nossa mente que voltar para trás é bem pior. Talvez eu falo para alguém aqui que já conheceu o mundo pesado, se envolveu com a bebida, com a droga, com a luxúria, com a prostituição, e você diz assim: às vezes eu sinto saudade de voltar, eu não era tão perseguido, eu não passava tanta prova. É verdade, porque o diabo não vai lutar com quem já é dele, ele vai lutar com você que está sentado, que mudou a sua vida, que mudou o seu caráter, para tentar viver uma nova história. E o diabo às vezes ele sopra no seu ouvido dizendo que voltar é melhor, mas eu digo que o aguilhão está posto, e voltar para trás será bem pior. Antes que ele fosse recuperado, ele estava na casa de um certo homem chamado Judas,
E o Senhor aparece a um homem chamado Ananias, que estava orando, e diz: vai até a rua direita e vai atrás de um homem por nome de Saulo, porque eu vou fazer dele um vaso escolhido para mim. E o texto diz: e ele muito há de sofrer pelo Evangelho. Jesus certa vez estava falando com os seus discípulos, dizendo: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. E é aqui que eu queria chegar para você. Na mesma experiência que Paulo, ele olha aquelas pessoas não negando, indo para a morte por causa de Jesus, agora ele está passando pela mesma situação na cidade de Filipos. Ele expulsa o demônio de uma certa jovem, e por causa daquela libertação, por causa da pregação, ele é preso. E alguém diz para ele e para Silas: vocês precisam parar de falar desse Jesus. E eles disseram: não podemos. Ou seja, aquilo que ele viveu lá atrás de presenciar a fé, a convicção de muitos, foi importante no ministério dele, porque aquele mesmo brilho que havia nos olhos daquelas pessoas que eram separadas da família, daquelas pessoas que eram espancadas e presas, agora está no seu próprio olhar. Depois de tomar aproximadamente 39 chibatadas, 40 menos umas, ser colocado num tronco onde os seus pés e as suas mãos estavam presos. O texto diz que perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. Eu já tomei surra de vara, e eu sei como arde. Os vergões, quando você toma uma varada, sobe na hora. Agora imagine você tomar 39. Segundo alguns historiadores, vai dizer que na ponta daquelas varas tinham lasca de ossos e de chumbo, ou seja, os ossos encravavam na pele, o chumbo batia e afundava. E quando se batia a primeira vez ficava roxo, na segunda vez já era um vergão, na terceira vez já arrancava pedaços de carne, eram dilacerados. E eles estão moídos, presos, mas eles não se contentam em ficar com a boca fechada. Eu costumo dizer que o cristão ele tem que ser igual o pandeiro. Ele tem que apanhar, mas ele tem que fazer festa. Ele tem que abrir a boca. Não abrir a boca para reclamar, mas para agradecer. Talvez você não saiba, mas a oração ela é composta por alguns ingredientes. O primeiro ingrediente da oração é a confissão. Chegar diante de Deus e confessar o que eu fiz, o que eu pensei em fazer. O segundo ingrediente da oração é a gratidão. Agradecer por quem o Senhor me tornou. Agradecer pelo alimento que Ele me deu, pela força que Ele me proporcionou. E a terceira é a adoração. Agradecer a Deus pelo que Ele é, pelo que Ele fez. Agradecer ao Senhor pelo que Ele me tornou a ser. E eles, além de orar, eles cantavam hinos a Deus. Acredito eu que eles eram conhecedores do livro de Salmos. E alguns salmos eles tinham na sua cabeça. Imagine você, Paulo e Silas, cantando o salmo de número 121, dizendo: eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Com as costas ardendo, calomos no seu pescoço, com a sua face, dizendo: meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Imagina cantando um salmo que foi lido aqui, que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre, Júlio.
vai reclamar. Aleluia, aleluia, aleluia. Fui abandonado, estava noivo. Oh, e o Senhor está dizendo: calma. Perdas acontecem, situações acontecem, mas o que importa não é o que acontece, é como você reage. E olha o que aconteceu. Enquanto eles oravam e cantavam, os outros presos estavam escutando. Você acha que aquilo ali foi coincidência? Não, vamos cantar aqui porque não tem nada para fazer, não. Eles eram missionários, semeadores da palavra. Agora pensa comigo. Pessoas há 10 anos presas não presenciaram Jesus. Talvez alguns não ouviram nem falar. E eles não podiam sair, alguns pegaram prisão perpétua. E se o preso não pode ir até a igreja vai até o preso. Aleluia! Talvez o teu patrão nunca entrou numa igreja, tua patroa nunca entrou numa igreja, mas você ali lavando a vasilha, arrumando a casa, ó, te agradeço, Senhor, pelo teu serviço, te agradeço, Senhor, pelo alimento de hoje, te agradeço, Deus, pela saúde do meu filho, pela saúde da minha esposa, sou grato, Deus, muito obrigado. É alguém só? Por que é tão feliz assim? Por que agradece tanto assim? Oh, Deus está falando, Deus está falando, Deus está falando. Eu me lembro de um amigo meu contar a história que ele, em plena crise de depressão, resolveu tirar a sua própria vida. E ele foi para um lugar onde tinha umas pedreiras muito altas. E ele resolveu pular de lá de cima. Naquele lugar, aquela pedreira era muito perto de um certo monte. E quando ele estava decidido a pular, porque ele achava que não havia mais esperança, ele ouviu alguém cantando certo e ele dizendo: nunca houve noite que pudesse pedir o nascer do sol e a esperança. Haverá um milagre dentro de mim. E ele disse que quando ele ouviu aquele hino, ele começou a chorar copiosamente.
vagarosamente ele foi chorando. Ele foi a cantar que estava aquela pessoa e perguntou: o que é que está acontecendo? Ele mostrou esse livro para aquela pessoa, e aquela pessoa aceitou Jesus através daquele livro. Eu tenho uma grande tristeza no meu coração de alguns que se dizem levitas hoje, cantores hoje, fazendo letras antropocêntricas, letras que o homem vê na frente, que só falam do homem, que não traz Cristo como centro. Mas antigamente não era assim. Os hinos falavam da grandeza de Jesus, como ele era belo, aquilo que ele fazia. Oxalá que Deus coloque no coração de muitos levitas e cantores hoje, que comecem a fazer canções voltadas simplesmente para a adoração dele novamente, porque eu tenho a certeza que o louvor, ele ainda fala, ele ainda ajuda na salvação de muitas pessoas. E o texto diz que de repente sobreveio um grande terremoto que abalou os alicerces daquelas prisões, e todos os presos foram soltos, e as prisões foram abertas. Não reclame pelaquilo que está dando errado, agradeça a Deus pelaquilo que ainda dá certo. Porque enquanto você agradece pelaquilo que ainda dá certo, Deus conserta aquilo que está dando errado. Enquanto você dá glória que Deus visita um familiar seu. Enquanto você chora aqui, Deus consola alguém que você deixou. Creia que vale a pena fazer a palavra sair de dentro e vir para fora. Ore, clame, agradeça, interceda. Não cale a sua voz. É tempo de falar mais alto, de proclamar a salvação. É tempo de agradecer a Deus pelos tempos altos, os tempos que nós podemos ainda frequentar igrejas. Agradeça a Deus e tenha a plena convicção que nada fugiu do controle dele. Nós ainda podemos pregar, nós ainda podemos ganhar alma. E é no tempo da adversidade que a igreja vai crescer. É no tempo da adversidade que essa família do Sangenário irá aumentar. Mas só depende de mim e de você. Curve a sua cabeça no banco que eu vou orar pela sua vida. Pai, eu te agradeço por essas palavras que o Senhor colocou